Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo vamos começar a aula 4 do nosso curso de Matemática Básica. O tema dessa aula é tipos de funções, tá? Então, a gente tem algumas classificações para as funções. Na aula passada a gente aprendeu sobre os fundamentos das funções, algumas características importantes. Nessa aula a gente vai falar sobre os diferentes tipos de funções, os principais, né? E também como obter aquelas características dessas funções. Que características que a gente viu? Quando é crescente, quando é decrescente, máximo e mínimo, os zeros, né, as raízes. Então, vamos ver isso para essas funções e também, né, discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Os principais tipos de funções são as funções polinomiais, funções exponenciais e funções trigonométricas. As funções polinomiais são aquelas formadas por polinômios. O que são os polinômios? A nossa variável, que é o x, né, ela é elevada a uma potência inteira. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem y igual a x mais 3. Quando o x está sozinho assim, a gente entende que ele está elevado a 1, né? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, quando a gente escreve x, se entende que é x elevado a 1. Nesse caso, o grau do x é 1. Portanto, essa função ela é uma função polinomial de primeiro grau, ou função polinomial de grau 1. Porque o grau, como que a gente sabe qual é o grau da função polinomial? Basta a gente ver o grau, o maior grau da função. Lembrando que o grau é o grau em cima do x, tá? Que é a nossa variável. Então é ele que identifica, né, qual que seria o grau da função. Então, ó, outro exemplo. A função agora é y igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Repara que a gente tem aqui o grau 2 e tem aqui também o grau 1, né? Só que quem vai definir o grau da função é o maior grau. O maior grau, então, é o 2. Portanto, essa função, x ao quadrado menos 3x mais 4, é uma função polinomial de segundo grau. E mais um exemplo, ó, x elevado a 5 menos 5x elevado a 8 mais 2x. Aqui, né, x elevado a 1. Qual que é o maior grau agora? É o 8, né? Então essa daqui é uma função polinomial de oitavo grau, tá? Então observe que função polinomial é aquela onde o x é elevado a uma potência inteira e o grau dela é definido por esse maior grau, né? Por essa maior potência. E o cuidado é que a potência é a potência no x, que é a variável. Se, por exemplo, eu tiver uma função assim, ó, a y igual a, sei lá, x ao quadrado mais 2 elevado a 5. Essa daqui é uma função de segundo grau. Porque aqui não é x, né? Aqui é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 vai dar um valor constante, né? É um valor, é um número. O grau está associado ao x. Então essa seria uma função polinomial de grau 2. Porque o maior grau do x é o 2, né? Beleza? Então cuidado, né, que o que vai definir o grau dela é a potência que está elevando o x. Não a potência elevando uma constante, né? Que ela vai continuar dando uma constante. Além da função polinomial, a gente tem também as chamadas funções exponenciais. Nesse caso, o x ele passa a estar na potência de uma base. Por isso que ela é exponencial, porque o x está no expoente. Então, por exemplo, ó, 50 vezes 2 elevado a x, tá? Isso aqui é 50 vezes 2 elevado a x. O x está aqui na potência. Então, na função exponencial, o x aparece na potência, aparece no expoente de uma base. No caso aqui, a gente tem uma constante, que é 50, tem uma base 2, é a base, né, onde está a variável, e a potência é o x. Então a gente tem a base 2, é uma função exponencial de base 2. Aqui a gente tem uma função exponencial de base 3. E de novo é exponencial porque olha onde está o x está lá no expoente, está lá na potência da função. Além das funções polinomiais e exponenciais, um outro tipo também muito conhecido são as funções trigonométricas. E aí, nesse caso, a variável está dentro de alguma função trigonométrica. Por exemplo, seno, cosseno ou tangente. Então essa daqui, ó, y é igual a 10 vezes seno de 3x. Olha onde o x está. O x está dentro da função seno, que é uma função trigonométrica.
Portanto, essa função é uma função trigonométrica. Aqui, ó, y é igual a cosseno de x menos 2. A gente tem a função, o x, né, a variável x, dentro do cosseno. Portanto, ela é uma função trigonométrica. É lógico que na prática a gente pode ter também uma combinação dessas funções, né? Imagina, por exemplo, essa função aqui, ó, y igual a 2 elevado a seno de x. Então, repara que a gente tem uma função trigonométrica que está dentro de uma função exponencial. Porque ao mesmo tempo que o x está dentro do seno, né, ele também está no expoente de uma base, que é a base 2. Então essa daqui seria uma função trigonométrica dentro de uma função exponencial, né? E a gente pode, inclusive, né, combinar as três. Né? Então, não necessariamente a gente tem função polinomial, é exponencial ou é trigonométrica. Não, a gente pode ter uma combinação delas. Tá bom? Vamos começar falando das funções polinomiais, e aí a gente vai falar mais objetivamente da função polinomial de primeiro grau e da função polinomial de segundo grau, que são as principais, as que a gente mais costuma trabalhar, porque muitas aplicações práticas, né, elas se comportam como uma função de primeiro grau ou de segundo grau. Tá? Uma função polinomial de primeiro grau, ou simplesmente função de primeiro grau, ela tem a seguinte forma algébrica. Então aqui seria a forma geral da nossa função de primeiro grau. Tá? Repara que ela é uma função de primeiro grau porque o x está sendo elevado a 1. Beleza? Qual é a forma geral dela? Ela tem uma constante. Repara que tem uma constante a e tem uma constante b. Sendo que essa constante a está multiplicando x e a constante b é independente, né? Não está multiplicando nenhuma variável. Então, esse a, ele é uma constante, o a precisa ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, vai ficar y igual a 0 vezes x dá zero. Vai ficar y igual a b. Y igual a b deixou de ser uma função de primeiro grau, porque deixou de ter o x, né? Então, o a, para isso, ele tem que ser diferente de zero, para que ela seja uma função de primeiro grau. Esse a, ele é denominado coeficiente angular. Ele é o coeficiente angular porque depois, quando a gente for fazer o gráfico dessa função, que é uma reta, né, a equação de primeiro grau, ela é uma reta, o a, ele determina a inclinação dessa reta. Quanto maior for o valor de a, maior é a inclinação. Mais próxima ela vai estar do eixo y. Quanto menor o valor de a, mais próximo ele vai estar do eixo x. A função, a reta, né, vai estar do eixo x. Então, o a, ele determina a inclinação. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. O b, ele é uma constante, chamado de termo independente, e o b pode ter qualquer valor, inclusive zero, tá? A gente pode ter a função y igual a vezes x, que seria o b igual a zero. Isso continua sendo uma função de primeiro grau. Quem não pode ser igual a zero é o a, que aí ela deixaria de ser uma função de primeiro grau. E aí, exemplos, né? Y igual a 2x mais 3, y igual a 3x. Então, essas são exemplos, né, de funções de primeiro grau. Tá? Inclusive, na aula passada, a gente viu uma função de primeiro grau. Eu acho que era 2x menos 4, que foi? Eu não lembro qual que a gente usou. E a gente observou que o gráfico daquele exemplo da aula passada, por ser uma função de primeiro grau, o gráfico era uma reta. Então, toda função de primeiro grau, quando a gente for fazer o gráfico dela, vai ser sempre uma reta, tá? O que vai mudar é se essa reta é crescente ou decrescente. Como que eu sei se uma reta vai ser crescente ou decrescente dessa função de primeiro grau? Depende do valor de a. Se o a tiver um valor negativo, então a nossa função vai ser uma reta decrescente. Se o a tiver um valor positivo, aqui está errado, né? A maior do que zero, né? Então, ó, se a tiver um valor positivo, a maior do que zero, aí essa função vai ser uma função crescente. Então, o que define se a função é crescente ou decrescente é se o a é positivo ou negativo. A positivo ela é crescente, a negativa ela é decrescente, tá? Então, a partir do valor de a, né, do sinal do valor de a gente sabe se a função é crescente ou decrescente. O que seria, né, um a positivo ou um a negativo? Vamos ver um exemplo. Imagina, por exemplo, a função y igual a 2x mais 3.
Qual é o valor de a dessa função? A é igual a 2, b é igual a 3. Então a gente tem que a é igual a 2. Ora, 2 é um valor positivo, né? 2 é maior do que 0. Portanto, essa função y igual a 2x mais 3 vai ser uma função crescente. Vai ser uma função nesse formato aqui, né? Ela vai aumentando à medida que a gente se desloca da esquerda para a direita. Em um exemplo de função decrescente seria, né, por exemplo, y igual a menos 2x mais 3. Então é bem parecida com a outra, mas repara que agora o a ele é menos 2. A é igual a menos 2. O b continua sendo igual a 3, né? Só que dessa vez o a é igual a menos 2. Ora, menos 2 é menor do que 0, é negativo. Portanto, essa função y igual a menos 2x mais 3, ela é uma função decrescente, como essa que a gente está vendo aqui, tá? Além disso, a gente também consegue obter a raiz da função de primeiro grau. Para obter a raiz, lembrando que a raiz é aquele ponto, é o valor de x, onde a função corta o eixo x. Esse valor é menos b sobre a. Aqui, ó, menos b sobre a. Como é que eu sei disso? Basta eu pegar a forma... A nossa equação de primeiro grau, ela tem essa forma aqui, né? Ax mais b. A raiz é quando o y é igual a 0. Então 0 é igual a ax mais b. Eu quero isolar o x, né? Então vou passar o b para o outro lado. Como o b está somando, passa para o outro lado subtraindo. Fica negativo, né? Então menos b é igual a ax. Aí vou só trocar de lado, porque, né, menos b é igual a x, ou ax é igual a menos b, é a mesma coisa. Então ax é igual a menos b. E agora o a que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. X é igual a menos b sobre a. Então, só para vocês verem de onde surgiu essa fórmula. Então, 0, a raiz da função de primeiro grau, ela é calculada como menos b dividido por a. Então, identificou quem é b, identificou quem é a, substituiu nessa fórmula, você vai ter quem é a raiz da função de primeiro grau, tá? Lembrando que a raiz, do ponto de vista gráfico, é o ponto, né, o valor de x, que intercepta o eixo x, onde o gráfico intercepta o eixo x, tá? Então, x é igual a menos b sobre a, que a gente acabou de deduzir. E aí, como exemplo, considere a seguinte função de primeiro grau. Y é igual a 2x menos 4. Então, nesse caso, a é igual a 2 e b é igual a menos 4. Certo? Primeira pergunta, essa função é crescente ou decrescente? Para saber se é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar para o sinal do a. Repara que o a é igual a 2, portanto, ele é positivo. Então, a é igual a 2, portanto, ele é positivo, né, maior do que 0. Isso significa que essa função, essa reta, né, vai ser uma reta crescente. Quando a é positivo, ela é crescente. Quando a é negativo, ela é decrescente. Então, nesse caso, como a é positivo, ela é crescente. E uma outra pergunta, qual é a raiz dessa função? Para calcular a raiz, a gente usa a fórmula menos b dividido por a. E aí, substituindo os valores, quem é b? b é igual a menos 4. Então, isso daqui vai ficar menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2. E aí tem uma regrinha de sinal. Menos com menos é igual a mais, né? Menos com menos dá mais. Se os sinais forem iguais, dá sempre positivo. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Se os sinais são diferentes, dá sempre negativo. Menos com mais ou mais com menos dá menos. No caso aqui, como os sinais são iguais, menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar mais 4. Dividido por 2, que é igual a 2. Então, essa função é uma função de primeiro grau. Portanto, o gráfico dela é uma reta. Como o a é igual a 2, é positivo, ela é uma reta crescente e ela intercepta o eixo x no valor x igual a 2, que é o zero, ou raiz dessa função. Então, a raiz dela é 2. Se a gente for desenhar o gráfico dessa função usando alguma ferramenta gráfica, a gente vai ter esse gráfico daqui. A gente observa que o termo independente, o menos 4, está aqui. Esse daqui é o termo independente, é o menos 4. A raiz, que é 2, está aqui. Olha o 2 aqui.
Então, menos 4, que é o termo independente, o 2, que é a raiz que a gente calculou, está aqui. E, além disso, dá para observar que ela é uma função crescente. Isso porque o nosso a é positivo, tá? Uma outra função importante, além da função de primeiro grau, é a função constante. No caso, a função constante, ela não tem a variável x, ela não depende de x. Ou seja, ela tem o mesmo valor independente do valor de x. Por isso que ela é chamada de constante, porque ela não varia. Para ela não variar, ela não pode depender da variável x. Então, ó, a forma dela é alguma coisa do tipo y igual a k, onde k é uma constante, pode ser inclusive positiva, negativa, pode ser zero, tá? A gente pode ter a função, por exemplo, y igual a 5, ou a função y igual a 0, ou então y igual a menos 3. Todas elas são exemplos de funções constantes. Nesse primeiro caso, y vai ser sempre igual a 5, independente do valor de x. Nesse segundo caso, y vai ser sempre igual a 0, independente do valor de x. E nesse terceiro caso, y vai ser sempre igual a menos 3, independente do valor de x, tá? Então, note que a função constante não depende da variável independente, não depende de x. O gráfico dela é esse daqui, ó. Aqui para um valor de k qualquer, né? Repara que o gráfico ele é o quê? É uma constante. Não varia, né? Não é crescente, não é decrescente. Ele é constante para qualquer que seja o valor de x, tá? Ele sempre tem o mesmo valor. Aqui a gente tem um exemplo, ó, função y igual a 4. Ela é uma função constante, não depende de x. Se a gente for ver o gráfico dela, ó, ela é igual a 4 para qualquer que seja o valor de x. Para x igual a menos 4, menos 2, 0, 2, 4, para qualquer valor de x, né, se você for pegar o ponto, para qualquer valor de x, ele vai estar sempre em y igual a 4. Por isso que ela fica uma reta constante, né, sem nenhum tipo de inclinação. Outra função polinomial importante, a gente viu a polinomial de primeiro grau. Outra também muito utilizada é a função polinomial de segundo grau, simplesmente chamada de função de segundo grau, ou ainda função quadrática, tá? Então a gente tem esses nomes, mas são todos da mesma função. A função de segundo grau, ou função quadrática, ela tem essa forma daqui, ó. Essa que é a forma algébrica dela. Repara que ela tem agora 3 constantes. Ela tem a constante A, tem a constante B e tem a constante C. A constante A é o número que está multiplicando x ao quadrado. A constante B é o número que está multiplicando x. A constante C é o número que não está multiplicando ninguém. É o termo independente. Nesse caso, C é o termo independente da nossa função de segundo grau. A, B e C podem assumir qualquer valor, só que o A tem que ser diferente de zero. O B e o C podem ser iguais a zero, tá? Só que o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, A é 0 vezes x ao quadrado dá zero, e aí ela passaria a ser uma função de primeiro grau, né? Se o A for igual a zero, o termo ax ao quadrado some. E aí ficaria só o bx mais c, que aí faria com que ela se tornasse uma função de primeiro grau, tá? Então o A tem que ser diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser igual a zero. B e C podem ser iguais a zeros, que ela vai continuar sendo uma função de segundo grau. O que torna ela uma função de segundo grau é o x ao quadrado, né? Então, para isso, basta que o A seja diferente de zero, que ela vai ser uma função de segundo grau. Graficamente, a função de segundo grau é sempre uma parábola. Então, a função de primeiro grau é sempre uma reta. A função de segundo grau é sempre uma parábola. Nesse primeiro caso, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo. Então, isso aqui é a concavidade para baixo. E nesse segundo caso, a gente tem uma parábola com concavidade para cima. Nos dois casos, nós temos parábolas, só que uma está virada para baixo e a outra está virada para cima. O que determina se ela vai ficar virada para baixo ou virada para cima? Novamente, é o sinal do A. Então, o sinal do A é o que vai determinar se ela vai estar com a concavidade para baixo ou se ela vai estar com a concavidade para cima. Se o A for negativo, ela vai ficar com a concavidade para baixo. Se o A for positivo, ela vai ter a concavidade para cima. Então, por exemplo, a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3,
essa função daqui, ó, o a, quem é o a nesse caso? O a é igual a menos 1. O b é igual a 2 e o c é igual a 3. Nesse caso, o a é negativo. Portanto, essa função vai ter esse formato aqui, com cavidade para baixo. Se eu pegar agora a função y igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, dessa vez o a é positivo, nesse caso o a é igual a 1, b é igual a 2, c é igual a 3. A é 1, é positivo, portanto, essa função vai ter esse formato aqui, com cavidade virada para cima. Então, o que vai determinar se a concavidade está para baixo ou para cima é o sinal do A, tá? E aí a gente consegue ainda, olhando para esses gráficos, perceber características de cada um deles. Então, quando o A é negativo, quando a parábola tem concavidade virada para baixo, a gente observa que o vértice, ó, ele passa a ser um ponto de máximo da função. Então, o vértice seria um ponto de máximo. A função ela passa a ser crescente de menos infinito até o vértice, né? Até a coordenada x do vértice, porque intervalo a gente vê sempre em relação a x. Então ela é crescente de menos infinito até o x do vértice, ela é decrescente do x do vértice até mais infinito. Então ela é crescente até o x do vértice e é decrescente depois do x do vértice. E, naturalmente, tem os zeros, né? Mas aí os zeros continuam sendo os pontos onde ela intercepta o eixo x, tá? Olhando agora para a parábola com concavidade para cima, que é quando o A é positivo. Dessa vez, o vértice passa a ser um ponto de mínimo. Então, se o A for positivo, o vértice vai ser um ponto de mínimo. E aí, naturalmente, muda também o intervalo onde ela é crescente e decrescente. Dessa vez, do menos infinito até o x do vértice, a função é decrescente. E do x do vértice até mais infinito, ela passa a ser crescente. Então ela é, né, trocada em relação à outra função que a gente viu. Então ela passa a ser decrescente até o x do vértice e crescente a partir do x do vértice. Tá? E aí, então a gente tem, né, isso que eu acabei de falar, né, resumido nesse slide. Se o A for negativo, parábola tem concavidade para baixo. Se A for positivo, parábola tem concavidade para cima. O ponto V é o vértice dessa parábola. Ele é dado, né, por x do vértice e y do vértice, né, são as coordenadas dele. Se A for negativo, o vértice passa a ser um ponto máximo. E se A for positivo, o vértice passa a ser um ponto mínimo. Além disso, se A for negativo, a função é crescente até o x do vértice e decrescente a partir do x do vértice. E se A for positivo, ela é decrescente até o x do vértice e crescente a partir do x do vértice. Tá? E aqui tem um resumo separando em relação ao sinal de A. Então, o sinal do A permite que a gente identifique se o ponto do vértice, o vértice, né, é um ponto de máximo ou mínimo, e também aonde que ele é crescente e decrescente. Então, quando A foi negativo, ela tem concavidade para baixo, o vértice então passa a ser um ponto de máximo, e aí a função passa a ser crescente até o x do vértice e decrescente depois do x do vértice. Se o A for positivo, ela passa a ter concavidade para cima, portanto o vértice passa a ser um ponto de mínimo, e aí a função ela passa a ser decrescente até o x do vértice e crescente a partir do x do vértice. Tá? E aí, além da questão de ponto máximo e mínimo, de ser crescente e decrescente, a gente também gosta de saber calcular as raízes, né? Então a gente vai também aprender como calcular as raízes e depois como calcular o valor do vértice. Porque a gente precisa saber até que valor ela é crescente, a partir de que valor ela é decrescente, ou qual é o ponto, né, de máximo ou de mínimo. Então a gente também vai precisar saber como calcular o x do vértice e o y do vértice, né, que são as coordenadas desse vértice. Mas primeiro, como que a gente faz para calcular as raízes? Ou seja, como que a gente faz para calcular o valor de x quando y é igual a zero? Então, basicamente, quando a gente faz y igual a zero, a gente passa a ter essa equação aqui, ó, ax² mais bx mais c, que é igual a zero. Essa equação aqui,
ela é uma equação de segundo grau. Para calcular as raízes da equação de segundo grau, a gente primeiro precisa calcular o valor de delta, e aí a fórmula para calcular delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde a é aquele valor que multiplica o x ao quadrado, o b é o valor que multiplica o x e o c é o termo independente. Então, tendo esses valores, substitui nessa fórmula, a gente calcula o delta. E depois disso, para calcular as raízes, a gente substitui nessa fórmula, que é chamada de equação quadrática, mas aqui no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara, né? Mas aí uma curiosidade, essa fórmula de Bhaskara só é chamada de fórmula de Bhaskara no Brasil. Em nenhum lugar do mundo ela é chamada de fórmula de Bhaskara, pelo simples fato de que não foi o Bhaskara que desenvolveu essa fórmula, tá? Aqui no Brasil se chama de fórmula de Bhaskara, provavelmente porque algum autor importante chamou de fórmula de Bhaskara, e aí todos os professores passaram a chamar também. Mas o nome dela é equação quadrática, tá? Então vamos evitar usar fórmula de Bhaskara, porque não é o nome correto dela. Ela é equação quadrática, ou fórmula quadrática, porque ela é a fórmula que vai resolver encontrar a raiz de uma equação quadrática, tá? Que é uma equação de segundo grau. Então, para encontrar o valor de x, ou os valores de x, né, porque por ser uma equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes, x é igual a menos b, mais ou menos, né, porque são duas raízes, então uma a gente vai fazer mais raiz de delta, e a outra a gente vai fazer menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então essa é a fórmula para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Naturalmente a gente vai ver um exemplo usando essa fórmula. Mas enfim, com essa fórmula a gente consegue calcular as duas raízes de uma função de segundo grau, tá? Além disso, a gente também precisa calcular o vértice dessa função. Lembrando que o vértice tem uma coordenada x, que é o x do vértice, e ele tem uma coordenada y, que é o y do vértice, né? Ele é um ponto, por ser um ponto ele tem duas coordenadas. Como é que a gente calcula a coordenada x do vértice? Usa essa fórmula daqui, menos b dividido por 2a. E para calcular a coordenada y é menos delta dividido por 4a. Esse delta é aquele delta que a gente calculou no slide anterior. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, conhecidas essas fórmulas, a gente consegue calcular as raízes, a gente consegue calcular o ponto máximo ou mínimo, a gente consegue também, uma vez que a gente tem o x do vértice, a gente consegue saber em que intervalo, até qual valor ela é crescente ou decrescente, e a partir de qual valor ela é decrescente ou crescente. E aí a gente vai saber, né, esses intervalos, sabendo se o a é positivo ou negativo, né? Então a gente tem agora todas as informações necessárias para fazer uma análise completa de uma função de segundo grau. Então vamos para esse exemplo. Temos aqui um exemplo de uma função de segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 8, e a gente quer fazer a análise completa dela. O que seria a análise completa? Vamos calcular as raízes, vamos calcular o vértice, vamos saber se é um ponto máximo ou mínimo, aonde ela é crescente ou onde ela é decrescente, né? Então essa seria a análise completa dessa função de segundo grau. Primeiro, vamos identificar qual é o valor de a, b e c. Repara que essa função ela é x ao quadrado, então subentende que é como se fosse 1 vezes x, né? Que aí qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Então 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Portanto, quando não aparece nenhuma constante, subentende que ela é 1. Então o a aqui, esse a, é igual a 1. O b é aquela constante que multiplica o x. O b aqui é menos 2, tá? Tem que levar o sinal também. E o c é o termo independente, ele é menos 8. Então o cuidado que a gente tem que ter é de levar o sinal junto, tá? Então a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a menos 8. Esses daí são as constantes da nossa função de segundo grau. A partir dela, a gente começa a identificar algumas coisas. Primeiro repara que o nosso a é igual a 1. Portanto, ele é positivo. Se ele é positivo, a nossa função de segundo grau, a gente ainda não sabe como ela é. Mas a gente sabe que ela vai ter uma concavidade virada para cima.
Eu não sei quais são os zeros, eu não sei qual é o vértice dela, não sei nada. Mas eu sei que o vértice vai ser um ponto de mínimo, né? E ela vai ser decrescente até o x do vértice e crescente depois do x do vértice. Eu ainda não sei qual é o valor do x do vértice, nem o valor dos zeros dela. Mas eu sei, como eu sei que o A é positivo, eu sei que ela vai ser... ela vai ter um ponto de mínimo, o vértice vai ser um ponto de mínimo, e que ela vai ser decrescente e depois crescente, tá? Vamos começar calculando os zeros dessa equação de segundo grau? Então, para calcular os zeros, a gente vai ter que primeiro calcular o delta, né? Temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a... O b é menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a é 1, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 8. Então, essa que é a conta que a gente vai fazer. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. E aí, né, isso é igual. Menos 2 ao quadrado, se a gente for usar a calculadora, né, mas é fácil fazer. É menos 2 vezes menos 2. E aí é menos com menos. Menos com menos, os sinais são iguais, dá mais. E aí vai dar mais 4, porque 2 vezes 2 é 4. Mas se for fazer da calculadora, vai encontrar o 4 também. Basta fazer menos 2 vezes menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá? E aí, aqui fazendo menos 4 vezes 1 vezes menos 8, vamos fazer primeiro 4 vezes 1 vezes 8. 4 vezes 1 é 4. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Vezes 8 vai dar 32. Então, isso aqui vai dar 32. E aí, isso daqui é positivo ou negativo? Repara que a gente tem dois sinais de menos. Menos com menos dá mais. Então, isso daqui vai dar mais 32. Novamente, se for usar a calculadora, faz o menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Ela vai dar mais 32, tá? E aí temos, então, 4 mais 32, que vai dar 36. Como eu falei, pode usar a calculadora para fazer essas contas. Eu estou fazendo já de cabeça para adiantar. Então, calculamos o valor de delta. O delta é igual a 36. Agora, a gente vai calcular o valor de x, que são as raízes. Na fórmula do x tem o delta, por isso que a gente calculou o delta antes. Qual é a fórmula para calcular as raízes? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, isso daqui vai ser igual menos b. b é igual a menos 2. Então, vai ficar menos, porque tem o menos na fórmula, né? Menos 2, porque o b é menos 2. Então, menos menos 2, mais ou menos raiz de 36, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes o a é 1, dividido por 2 vezes 1. Então, substituímos na fórmula. Isso aqui vai ser igual... Menos com menos dá mais, né? Então, mais 2, mais ou menos raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Mais ou menos 6, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, repara que a gente foi, né, fazendo as contas e chegamos nesse ponto. 2 mais ou menos 6, dividido por 2. Mais ou menos por quê? Porque a gente vai fazer duas raízes. Uma a gente vai usar o mais e a outra a gente vai usar o menos. Vou vir aqui para cima, ó. Então, a gente tem que o x, vou chamar de x1. x1 é igual a 2, vou começar usando mais. 2 mais 6, dividido por 2, que vai ser igual, 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Ou seja, uma das raízes é 4. E agora vamos fazer o menos, né? Então, vou chamar de x2. x2 é igual a 2, agora menos 6, dividido por 2. Fazendo 2 menos 6, isso vai dar menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Naturalmente, eu sugiro que vocês tentem fazer sozinhos também essas contas. Pode usar a calculadora, pode fazer de cabeça, mas é importante fazer sozinho para vocês conseguirem chegar no mesmo resultado. Então, tentem fazer e ver se vocês vão encontrar
x igual a 4 e x igual a menos 2. A gente tem, então, as raízes, os zeros dessa função de segundo grau. É 4 e menos 2. O que isso significa? Que o gráfico dessa parábola vai cruzar com o eixo x nos pontos x igual a menos 2, né? Menos 2, 0, né? E 4, 0. Ou seja, quando x for igual a menos 2 e quando x for igual a 4. Tá? Além dos zeros, a gente também precisa calcular o vértice. Para calcular o vértice, a gente vai ter que usar a fórmula do x do vértice. Então, agora em relação ao vértice, vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. Com o x do vértice, a fórmula do x do vértice é... Cadê? Menos b dividido por 2a. Então, menos b dividido por 2 vezes a. Isso vai ser igual a menos... O b é menos 2, né? Menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é igual, menos com menos dá mais 2, 2 vezes 1 é 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então, a gente sabe que a coordenada x do vértice, ela é igual a 1. E vamos calcular também a coordenada y. Então, y do vértice é igual, olhando aqui na fórmula, menos delta dividido por 4a, então, menos delta dividido por 4 vezes a. O delta é igual a 36, então, menos 36 dividido por 4 vezes 1, que é igual a menos 36 dividido por 4. E aí, né, 36 dividido por 4 vai dar 9. E aí, repara que tem o sinal de menos. Aqui é como se fosse mais 4, né? Sinais diferentes, menos com mais vai dar menos. Então, menos 36 dividido por 4 vai dar menos 9. Então, com isso, a gente sabe qual é a coordenada do vértice. Ela é o ponto, o nosso vértice vai ser o ponto 1, menos 9. X igual a 1, y igual a menos 9. A gente já sabe que ela é um ponto de mínimo, né? Porque o A é positivo. E aí, com isso, como a gente tem o x do vértice, a gente já sabe que a nossa função vai ser... Ela vai ser decrescente, ó. Ela é decrescente. Decrescente em qual intervalo? De menos infinito até o 1, né? Que o x do vértice é 1. De menos infinito até 1, ou seja, para valores menores do que 1, a nossa função é decrescente. E ela vai ser crescente, naturalmente, para pontos maiores do que 1. Então, do 1 até o mais infinito, essa nossa função ela é crescente, como a gente observa no gráfico, né? Então, a gente consegue observar que ela é decrescente de menos infinito a 1, ou seja, para valores menores ou iguais a 1, né? E é crescente de 1 até mais infinito, valores maiores ou iguais a 1. O ponto de mínimo dela, ela tem um ponto de mínimo que é justamente esse ponto aqui, ó. Esse aqui é um ponto de mínimo. O ponto 1 menos 9, né? Ele é o ponto de mínimo dessa função. E além disso, temos os zeros. Quais são os zeros dessa função? O 4 e menos 2. Esses aqui são os zeros ou raízes, né? Dessa função. Com isso, a gente conseguiu fazer a análise completa dela, tá? E aí, para ilustrar, a gente tem aqui o gráfico dela. Então, eu fui e desenhei o gráfico usando uma calculadora gráfica. A gente consegue observar no gráfico, olha ali as raízes dela, ó, o menos 2 e o 4, que é onde a função intercepta o eixo x. A gente consegue observar que, de fato, ela é decrescente até o vértice, né? E é crescente a partir do vértice. E qual é o valor do x do vértice? Ó? Aqui é 0, aqui é 2, aqui é 1, né? Então, esse ponto, o x do vértice, ó, desse ponto mínimo, é 1. E o y do vértice, se a gente for ver, aqui é menos 9. Como a gente já tinha observado, calculado a partir das fórmulas. Então, olhando para o gráfico, a gente consegue identificar rapidamente esses valores. Se a gente tiver o gráfico, naturalmente, fica muito mais fácil de analisar a função. Se a gente tiver somente a forma algébrica, a gente precisa substituir nas fórmulas, como a gente fez nesse exemplo, que a gente acabou de resolver, para chegar nesses resultados sobre as raízes, o ponto mínimo, aonde ela é crescente e decrescente, né? Então, a gente conseguiu obter isso com as fórmulas, mas também conseguimos analisar olhando para o gráfico, tá?
Oi, turma, vou só fazer um parênteses aqui no vídeo, que é mostrar para vocês uma calculadora, né, um simulador online que permite fazer essas análises na função de segundo grau, né, ele faz para vocês automaticamente, vocês não precisam fazer as contas. Então eu coloquei esse calculadoronline.com.br/equação-2-grau, mas na internet vocês conseguem encontrar outros exemplos, tá? Mas só para mostrar na prática como que ele funciona. Vou colocar aqui os valores dos coeficientes A, B e C que a gente tem no nosso enunciado, só para a gente ver o que ele vai calcular, e aí a gente depois pode comparar com aqueles que a gente encontrou, tá? Aqui era A igual a 1, B era igual a -2 e C era igual a -8 do nosso exemplo. Se eu colocar aqui calcular, olha o que ele faz pra gente, ó. Ele vem calculando, ó, achou lá o delta igual a 36, que nem a gente encontrou. Depois ele fez e usou a fórmula de que, né? Aqui no Brasil chama de fórmula de Bhaskara, né? Equação quadrática, que é o nome. Então, usando ela, ele encontrou o 4 e o -2, que nem a gente encontrou. E ele também já deu pra gente o ponto que ele já identificou que é ponto de mínimo. E ele falou que esse ponto é o ponto 1 menos 9, né? Que a gente também calculou, que é o x do vértice e o y do vértice. E ele ainda vem e faz um desenho aqui do gráfico, para a gente conseguir identificar ali o ponto do vértice. Aqui tem o 0, -2 e o 4. Então a gente consegue ver aonde ela é decrescente, aonde é crescente. Então essa é uma calculadora online onde a gente inseriu os coeficientes, né, A, B e C, colocamos calcular e ela calculou automaticamente todos os valores que a gente teve que fazer manualmente para resolver essa questão. Tá bom? Então, vou fechar esse parênteses. Podem voltar aí para o vídeo sobre função exponencial agora. E para finalizar, vamos falar, né, da função exponencial. A função exponencial ela tem esse formato aqui, onde a gente tem uma constante k e uma base elevado ao x, né? Então o x está no expoente da base a. O k tem que ser diferente de zero. Ele pode ser positivo ou negativo, mas tem que ser diferente de zero, tá? Porque se ele for igual a zero, o y passa a ser igual a zero, passa a ser uma constante. O a também pode assumir qualquer valor, desde que seja positivo. Então o a não pode ser zero. Ele tem que ser positivo, não pode ser negativo, tem que ser positivo. E ele também tem que ser diferente de 1. Por que ele não pode ser 1? Porque 1 elevado a qualquer valor dá 1, é igual a 1. Então 1 elevado a x vai ser igual a 1. E aí k vezes 1 vai dar k. Ela passa a ser uma função constante, igual a k. Então o a tem que ser um valor positivo, não pode ser 0, e diferente de 1. Também não pode ser 1. Tá? O gráfico da função exponencial tem a seguinte forma. Então aqui a gente vai pegar um exemplo da função y igual a 2 elevado a x e y igual a 0,5 elevado a x. Então a gente tem um caso onde a base a é maior do que 1, e temos um caso onde a base a é um número entre 0 e 1, tá? E a gente observa que, se a base for maior do que 1, por exemplo, 2, o gráfico da função exponencial é crescente. Então, o que vai definir se a função é crescente ou não é se o a for maior do que 1 ou não. Então, se o a for maior do que 1, a nossa função exponencial passa a ser crescente. E se o a for um valor entre 0 e 1, 0,5, ele é um valor entre 0 e 1. A função passa a ser decrescente, tá? Então esse valor de a define se ela é crescente ou não. Se a for maior do que 1, é crescente. Se o a tiver entre 0 e 1, o a não pode ser negativo, né? Então se o a tiver entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente. A gente observa isso porque, se o a for maior do que 1, à medida que você aumenta o expoente, você vai multiplicando, né? Se o expoente for 2, é 2 vezes 2, nesse exemplo, né? Se o expoente for 3, é 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Se x for igual a 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 elevado a 4. Ou seja, se o a for maior do que 1, esse número vai ficando cada vez maior, né? Agora, se o a for um número entre 0 e 1, experimenta fazer 0,5 ao quadrado. Vocês vão ver que vai dar um número menor do que 0,5. Depois faz 0,5 elevado ao cubo, vai dar um número menor ainda. Faz 0,5 elevado a 10, vai dar um número menor ainda.
Então ele vai se aproximando de zero. Como ele é um número entre 0 e 1, à medida que você aumenta o valor de x, ele vai se aproximando cada vez mais de zero. Por isso que ele fica decrescente. E aqui, quando é um número maior do que 1, conforme você aumenta o valor de x, ele vai ficando cada vez maior. Por isso que a função é crescente, tá? Outra coisa que a gente pode observar é que ela sempre intercepta o eixo y no valor 1. Então, ó, tanto a crescente quanto a decrescente, elas interceptam o valor, o eixo y, né, no valor 1. Por quê? Para interceptar o eixo y, a gente faz o x igual a zero. Então aqui o x é igual a zero. Se você fizer o 2 elevado a zero, isso aqui vai dar 1, porque todo número elevado a zero dá 1. Se a gente fizer, nesse outro exemplo, 0,5 elevado a zero, todo número elevado a zero dá 1. Então, por isso que ela sempre vai interceptar o eixo y no valor 1. Nesse caso, né? Por que eu estou dizendo nesse caso? Porque aqui a gente tem a função a elevado a x. Se a gente tiver a função k vezes a elevado a x, por exemplo, se a nossa função for, sei lá, 20 vezes 3 elevado a x, ela vai interceptar o y, vamos fazer o x igual a zero. Quando x é igual a zero, y é igual a 20 vezes 3 elevado a zero, que é igual a 20 vezes, todo número elevado a zero é 1, né? 1, que é igual a 20. Ou seja, ela sempre vai interceptar o valor de k no eixo y. Aqui no caso, k é igual a 20, então ela vai interceptar o 20. Aqui a gente não tem o k, né? O k é igual a 1. Aqui é como se fosse 1 vezes 2 elevado a x. 1 vezes 0,5 elevado a x. Por isso que ela interceptou no 1, tá? Mas se aqui fosse 20 vezes 2 elevado a x, aqui seria 20. Beleza? Então, né, resumindo, se a for maior do que 1, por exemplo, a igual a 2, a função é crescente. E quando a está no intervalo entre 0 e 1, ou seja, né, a é um número entre 0 e 1, nesse caso a foi 0,5, né, a função é decrescente. Além disso, note que a função sempre cruza o valor y igual a 1, né, no eixo vertical, que é o eixo y, que corresponde ao valor da função quando x é igual a 0. Então, a gente fazendo 2 elevado a 0 ou 0,5 elevado a 0 dá 1. Tá? Mas no outro exemplo que eu mostrei, ela na verdade intercepta no valor de k. Como k, nesses dois exemplos, era igual a 1, ela deu 1, né? Mas se o k for igual a 20, vai dar 20. Então, vai depender do valor de k. E aí, para finalizar, vamos fazer um exemplo de uma função exponencial, né, para a gente poder praticar, né, a análise da função exponencial. A gente tem nesse exemplo que o número de bactérias, que é dado por y, evolui exponencialmente ao longo das semanas, que é dado por x, e pode ser expresso através da seguinte função. Então, aqui a gente tem nesse exemplo, y é igual a 100 vezes 2 elevado a x. Aqui o 100 é o nosso k, né? E o 2 é a nossa base a. Então, k é igual a 100, a é igual a 2. E ele quer, por exemplo, que a gente identifique se a evolução do número de bactérias é crescente ou decrescente. E também ele quer saber o número de bactérias no início do teste, ou seja, quando x é igual a 0 e... 0, né? E na sexta semana, ou seja, quando x é igual a 6, tá? Então ele quer que a gente identifique quando x é igual a 0 e quando x é igual a 6. Qual é o valor de y, né? Que é o número de bactérias. Então vamos lá. Primeiro vamos responder se ela é crescente ou decrescente. Repara que o a é igual a 2, né? Portanto, o a é maior do que 1. Isso significa que essa função vai ser crescente. Então a gente já viu que se o a for maior do que 1, a função é crescente. Já sabemos que ela é crescente. Quer que a gente calcule também o número de bactérias no início do teste, ou seja, calcule o valor de y quando x é igual a 0. Então, nesse caso, para x igual a 0, y vai ser igual a 100 vezes 2 elevado a x, que é 0, né? 2 elevado a 0, que é igual a 100 vezes todo número elevado a 0 dá 1, né? 2 elevado a 0 dá 1. Então, isso vai ser 100 vezes 1, que é 100. Como a gente falou, né, quando x é igual a 0, ela dá o próprio valor de k. Então, o valor de k, que nesse caso é 100, ele é o valor no início, né, no instante inicial, no ponto inicial,
que é onde intercepta o eixo y. Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, seria alguma coisa assim, né? Seria crescente, né, como a gente já observou. E aqui, esse ponto daqui é o y igual a 100. Então, com essa informação, essas duas informações, né, em relação ao valor de A, que no caso é maior do que 1, e sabendo o valor de K, que é 100, a gente sabe exatamente qual é o formato dessa função. Ela é crescente e intercepta o eixo y ali no valor 100. Tá? Mas ele não perguntou o gráfico, a gente só desenhou para ilustrar. O que ele perguntou foi o número de bactérias no início e o número de bactérias na sexta semana. Então, fazendo x igual a 6, a gente vai ter que y é igual a 100 vezes 2 elevado a 6. E aí vale a pena, né, a gente pegar a calculadora para fazer o 2 elevado a 6. Então, isso vai ser 100 vezes... Quanto que dá 2 elevado a 6? Vai dar 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Então, fazendo aí, multiplicando 2, 2, 2, 2, 6 vezes, isso vai dar 64. Ou usando a calculadora, tá? Vocês podem usar a calculadora para fazer a conta. Então, isso daqui vai dar 100 vezes 64, que vai dar 6.400, tá? Então, isso aqui dá 6.400, ou seja, a gente tem inicialmente 100 bactérias e na sexta semana a gente passa a ter 6.400 bactérias, sabendo que ela cresce a essa taxa, né, de duas bactérias. Ela dobra, né? Ela dobra a cada semana, né? Fazendo essa taxa de dobrar a cada semana, a gente tem, então, após 6 semanas, a gente vai ter 6.400 bactérias. Então, se você for dobrando, né, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 na sexta semana. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo, né? Essa conta, essa análise que a gente está fazendo. Que, na prática, foi substituir x igual a 6 na função e fazer as contas. Tá bom? Então, com isso, finalizamos mais uma aula desse nosso curso de matemática básica. Nos vemos no próximo vídeo. E bons estudos!